E aí, você tá feliz? Sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de um tema muito bom. Hoje a gente vai falar sobre resiliência em meio à adversidade. E aí, já passou por um problema? Já passou por uma adversidade? Como é que você se manteve nessa situação? Cara, a gente vem passando por várias histórias e vários temas, principalmente da Bíblia, e hoje a gente chegou no livro de Jó. Jó é uma história muito boa. Eu queria contextualizar você sobre essa história para que você entendesse um pouco melhor, porque isso tem tudo a ver com resiliência. Imagina uma pessoa, um homem que estava com a sua vida toda em dia. Ele espiritualmente estava muito bem, ele frequentava a igreja dele, ele estava em dia com as orações, ele estava em dia com tudo que diz respeito à espiritualidade. Seus negócios iam muito bem, sua empresa ia de vento em polpa e ele só prosperava. A empresa só estava no melhor cenário, ele ganhava muito dinheiro e tinha muitas riquezas. A sua família estava maravilhosa, tudo ia bem, os seus filhos, inclusive eles davam festas e comemoravam com os amigos e aproveitavam a vida. Por quê? Porque tudo ia bem. Sua esposa, a sua vida como um todo estava perfeita, nada ia mal. Mas de um dia para a noite, tudo começa a ruir. Alguns chegam diante dessa pessoa e começam a dizer para ela: olha, a empresa estava tudo bem, mas por algum motivo veio um vendaval, veio um temporal e destruiu toda a fábrica, a empresa foi destruída. E outra pessoa já chega com uma notícia e diz: olha, sabe aquela outra empresa que você tinha? Tudo foi destruído e acabado e você não tem mais ela. E os outros negócios também começam a ruir e tudo começa a desabar. E para piorar, chega uma notícia que é a pior de todas. Chegam diante de Jó e dizem para ele o seguinte: Jó, os teus filhos estavam dentro da casa deles e veio um temporal e acabou com a casa, inclusive não foi possível se salvar nenhum dos seus filhos, todos morreram. E ele perde todos os filhos que ele tinha, ele perde a sua família naquele momento, perde o seu negócio e tudo que ele tinha, as riquezas. E naquele momento ele sente a pressão. E aí, você já passou por um momento desse em que tudo parece que vai dar errado, tudo parece que está indo para a ruína? Seja no seu negócio, seja com dinheiro, seja perder um emprego, seja você talvez perder um ente familiar, alguém da sua família que você tanto ama. Isso pode acontecer e nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas o fator principal que eu queria dizer hoje para você é como a gente lida com tudo isso. Então, resiliência em meio à adversidade é o que diz de fato como você é e quem é você. Jó tinha passado por tudo isso e depois que tudo isso acontece, eu queria ler o texto rápido com você. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Depois que ele ouviu tudo isso, Jó ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, ele se prostra no chão em adoração. E o 21 diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou em nada diante de Deus. Cara, como é difícil fazer isso. Nos momentos mais difíceis, será que você reage dessa maneira com a qual Jó reagiu? E por isso eu marquei alguns pontos hoje que eu queria falar com você. Eu não queria deixar de compartilhar, porque às vezes a situação ruim vai vir e ela não avisa. Você percebe isso? Às vezes você não tem como se preparar para um momento como esse. A pergunta é, sempre a gente vai fazer ela, por que será que isso tudo está acontecendo comigo? Por que será que eu estou passando por isso? E por que será que tudo de ruim acontece só comigo? Será que é só comigo que tudo isso vai acontecer? E existe uma palavra que tem muito a ver com tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, porque faz parte da vida. Se você tem resiliência nesses momentos,
você de fato tem uma essência de quem você é. E eu não queria deixar de dizer para você o que é resiliência. Eu queria começar dizendo para você o significado dessa palavra, porque vai te ajudar. Resiliência é a capacidade psicológica, emocional e física de se adaptar, recuperar ou de se fortalecer diante das adversidades. Crises ou mudanças, retornando ao estado original ou evoluindo. Envolve resistência ao choque, flexibilidade, otimismo e aprendizagem com os erros. Exemplos incluem adaptar-se a um novo emprego, superar um luto ou dar a volta por cima após uma falência. E aí, você já passou por algum momento desse? Como é que você soube lidar com esse momento? A resiliência é muito importante para que você saiba lidar com esses momentos difíceis que você vai passar. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Por isso que eu citei a história de Jó, porque primeiro nós estamos acompanhando esse livro, né, que é a Bíblia, que tem vários livros dentro dela. E Jó é uma história que tem tudo a ver com isso, com resiliência. E o primeiro ponto que eu marquei, que eu queria falar com você, é que perdas fazem parte da vida. Sabe, não adianta você se desviar disso. Ninguém gosta de falar sobre, mas perda faz parte da vida. A verdade é que é simples, mas a perda ela é inevitável, não tem como você fugir. Seja perda financeira, emocional, seja os seus planos, as perdas em fases da vida que você tem, isso faz parte, você vai passar por isso. Então, o problema não tem a ver com a perda em si, o problema tem a ver que, será que nunca isso vai acontecer comigo? Se você achar dessa maneira, você está pensando errado. E eu queria que você refletisse sobre isso. Uma hora ou outra, você vai ter que lidar com a perda. E como você lida com ela, é muito importante ter maturidade para entender que a vida é feita de ciclos, faz de você alguém mais forte. E é isso que eu queria falar para você nesse primeiro ponto. E vou deixar uma pergunta para você refletir. Eu estou resistindo à realidade ou aprendendo com ela? Será que você está sempre se desviando ou se desvencilhando da realidade? Ou será que você vai passar por essa realidade e vai aprender com ela? A gente está sempre falando disso aqui. Aprender com os momentos difíceis fazem de você alguém mais forte. O segundo ponto que eu marquei é que não perder valores na dor é normal. Você precisa entender que na dor, o momento de dor e de dificuldade, você não pode perder os seus valores. Você precisa fortalecer eles e, nos momentos de dor, fazer com que os valores prevaleçam sobre a sua vida. A dor ela pode te tornar mais amargo ou mais forte. Qual você vai decidir? Ser uma pessoa mais amarga ou mais forte? Momentos difíceis, eles vão testar sempre o seu caráter. A gente fala o tempo todo de caráter aqui. E é fácil você manter princípios quando tudo vai bem, né? Todas as pessoas passam por momentos bons na vida, mas passam por momentos ruins. E não é fácil manter princípios e valores nesses momentos. E a resiliência não tem a ver só com você continuar. É continuar sem você se corromper. É manter firme e forte seus princípios e valores, mesmo em meio aos momentos difíceis. Jó, a gente contou aqui, no momento mais difícil que ele teve, o que ele fez? Ele para, prostra e adora a Deus. Porque ele diz, esses são os meus valores, eu não vou deixar Deus de lado, porque nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou morrer. Então, Jó permanece com um princípio e um valor que ele guardou, que é adorar a Deus em qualquer momento. Será que você tem os seus princípios e valores tão fortes ao ponto de, no momento mais difícil, você colocar eles para prevalecer nesse momento? É isso que eu queria falar para você. E tem uma pergunta que eu marquei, que eu não queria deixar de perguntar, que é: o que eu estou permitindo que a dor mude em mim? Será que você está permitindo que a dor mude algo em você? A pergunta é, o que você está permitindo que essa dor mude em você? Será que ela está tornando algo melhor em você? Será que ela está mudando o teu caráter e quem você é? Será que ela está te deixando mais forte para os momentos que virão lá na frente? Quanto mais você usar a dor para isso, mais forte você fica. Então, não perca os seus valores.
nos momentos de dor. E por último, o terceiro ponto é o sofrimento não define o fim. Sabe, tem gente que transforma um capítulo difícil da vida na vida inteira. Tem gente que está triste, talvez, emocionalmente fragilizado. Tem gente que está passando a vida com culpa, carregando um fardo e uma carga que ele não deveria, porque ele entendeu que os momentos de dor que ele passou, as dificuldades, são a vida dele e não é verdade. Eu já falei várias vezes aqui, vou falar mais uma vez, a sua vida não é uma foto, ela é um filme. A sua vida, ela está em progressão. Seu momento de dor, a sua dificuldade não diz quem você é ou como será a sua vida. Na definição da sua própria história, você vai entender no final das contas quem é você. Sofrimento não é o ponto final, é uma parte só do seu processo. Eu marquei isso aqui para não esquecer. E muitas vezes a fase que mais dói, né, é a que mais te amadurece, é a fase que te deixa mais forte, é a fase que mais você está sentindo dor. Eu já passei por várias coisas, você sabe disso. Você me acompanha aqui. E todas as dores e os momentos que a gente passou aqui como família fortaleceram a nossa vida, fortaleceram a minha família, as minhas filhas, a minha esposa, a nossa vida, eu como homem, no trabalho, em várias situações. Isso só nos fortaleceu e foram os piores momentos que nós passamos. Você não controla tudo que acontece, saiba disso, não dá para controlar, sabe? Você controla o significado que você dá àquilo que acontece. Aquilo que aconteceu com você, qual é o significado que você dá àquilo? O que isso trouxe para você de importante no momento mais difícil que você passou? E eu marquei uma pergunta, a última pergunta para te fazer, que diz assim, ó, eu estou vivendo um momento difícil ou eu estou me definindo por ele? Cara, que pergunta difícil, né? Às vezes as pessoas estão passando por um momento difícil, mas será que esse momento está definindo quem você é? Se você deixar com que esse momento difícil defina você, isso é um problema, você não pode deixar. Você tem que passar por esse momento da maneira melhor possível e quando isso passar, você vai estar mais forte ainda. Talvez você está enfrentando aí pressão financeira, estabilidade emocional, frustração profissional, você pode ter perdido o emprego, está esperando uma promoção, está esperando algo melhor, está esperando ser reconhecido, talvez um período de incerteza que você está, você não sabe o que fazer, se você compra uma casa, se você não compra, se você muda de emprego, se você não muda, se você talvez muda o seu relacionamento que você está hoje preso e é um relacionamento que te oprime, te traz problemas, você deve estar nesse momento de incerteza. E o que você faz com tudo isso? Saiba, resiliência não tem a ver com você negar um sofrimento. Passar por tudo isso você vai passar, faz parte do jogo. Você precisa atravessar esse momento difícil sem perder quem você é de fato. A dor ela pode te ensinar, pode amadurecer e pode te fortalecer. Só se você permitir. Você precisa permitir que a dor faça isso com você. Jó permitiu isso. E sabe o que acontece com a história de Jó no final? Esse homem que perdeu tudo e esse homem que os negócios estavam indo de vento em popa. A Bíblia conta no final que Jó, ele torna a ter tudo que ele tinha, muito mais, em 7 vezes mais, tudo aquilo que ele tinha. E veja, você talvez está preocupado com esse momento difícil que você está passando e tudo isso que a gente falou aqui. Mas as perdas, elas fazem parte da sua vida. Os valores, eles vão sustentar a sua vida e o sofrimento não define o fim da sua vida. Você pode não ter escolhido essa fase, mas você pode escolher como você sai dela. Jó escolheu sair dessa fase, mantendo firme os valores e princípios deles, firmado num Deus que ele confiava. E talvez se hoje você está passando por tudo isso, eu queria dizer para você que você precisa permanecer firme e forte, ter resiliência, porque esse é só um momento que você vai passar. Logo, logo isso tudo vai acabar. E você vai estar mais forte do que você é agora. Eu acredito nisso, confio nisso e quero que você continue. Beleza? Grande abraço. Continue feliz. Tamo junto.